gravar aqui que eu tinha esquecido. Tá na, agora Ok. está na. Eu estou falando sem fone, tá ok? Só Ótimo. porque estou com o papai aqui comigo. Estamos juntos. Mário, primeiramente, que honra estar participando do grupo e receber o seu convite. Você é alguém que estimula muito a gente em missões e uma referência para nós. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, amigo, pela sua firmeza. Eu tenho acompanhado assim e sido muito edificado, muito estimulado e esticado por você. Então, é isso aí, querido. Eu estou muito feliz nessa manhã de poder estar com meu pai aqui e até pegando na palavra do Judson da terça-feira passada, uma das coisas que o Judson compartilhou conosco foi para a gente descer e celebrar. E eu estava, inclusive, quando recebi a palavra, estava em viagem, quando na mentoria, eu só pude pegar um pouco até online, depois acompanhei na gravação, mas estava até em viagem para vir para cá, para celebrar, estava até em Madrid naquele momento, para celebrar, e em princípio até eu não poderia estar aqui. Papai fez 70 anos no dia 21, sexta-feira, não poderia estar aqui. O meu local onde eu vivo na ilha de Jersey, que fica, é uma ilha britânica que fica entre França e Inglaterra. A ilha esteve fechada por 3 meses sem poder entrar, sair, enfim, e todas as restrições, mas assim que abriu, mesmo que eu voltando vou ter que ficar 2 semanas de quarentena, mas eu entendi que precisava estar aqui para honrar a vida do papai, não só por ser meu pai, mas por ser um homem de Deus, um homem comprometido com o reino, comprometido com a obra. Então eu desci para celebrar. Eu acho que isso é tão importante, não é? Papai já vai falar, né, mas deixa eu só apresentar assim um pouquinho. Eu tenho aqui vários que estão aqui que já nos conhecemos. Um abraço a vocês e outros que eu conheci da telinha aqui, não é? Do Zoom. Que prazer estar aqui convosco. Um abraço aí para todos. Mas estamos aí comprometidos com o reino de Deus, envolvidos com os processos missionários. Eu fui já gerado no campo missionário no Paraguai. Papai estava ali plantando igreja. Tenho aqui no grupo meu irmão mais velho, que é pastor também, o Elian, está em Curitiba, está em Pinhais, a Grande Curitiba, o Eliabe, que é pastor na Grande Florianópolis, em Biguaçu, Santa Catarina. E está aqui também minha esposa, a Wanda, ela está nesse momento em Portugal, também envolvida com o ministério. Talvez até tenha outros aqui tá aqui minha cunhada também, a Tati, tá um outro cunhado que está com a gente aqui, também envolvido no ministério. Papai tem 5 filhos, e dos 5, 4 são pastores. E uma de minhas irmãs, ela é professora, mas é também uma líder de célula na igreja dela, ou seja, todos comprometidos com a obra de Deus. E então a gente precisa celebrar pessoas que largaram tudo, deixaram tudo, como papai e mamãe, e que têm um legado lindo e tantas coisas que aconteceram. Então eu falei realmente com o papai, eu convidei para que nesse momento ele pudesse compartilhar um pouquinho da experiência dele nesses 70 anos de vida, só que em janeiro, 10 de janeiro, vai fazer 50 anos só de pastor, só de estar já no ministério, tirando ainda o tempo do seminário. Então, já com quase 50 anos no ministério pastoral, e eu convidei papai para falar. Papai está ativo, ele já não é um pastor local há algum tempo, porque ele está presidindo uma organização missionária, a Associação Missionária de Jeová Jireh. Ele fundou e é o atual presidente, está também conosco trabalhando. Eu, nesse momento, estou servindo já há 11 anos, já como presidente da missão Mãos Estendidas, que é uma missão que tem o foco principalmente para a África Austral e pensando na África mais pobre, em 4 países lá
que servimos, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia, trabalhando na plantação de igrejas. Papai está conosco, inclusive em junho era para ele estar lá, só que com a pandemia, não é, lá inclusive está ainda fechado para nós entrarmos, mas papai era para estar lá com a gente. Então ele está aí, com seus 70 anos, cheio de vigor e passando para nós muita... ele passa assim muita energia para nós com seus 70 anos. Né? Ele passa para nós responsabilidades, na realidade, porque quando a gente vê alguém que chega aos 70 anos com um vigor, e vigor que eu digo acima de tudo, isso, o vigor espiritual, ele também tem o vigor físico, mas o vigor espiritual, com o compromisso dele na obra de Deus. Então, ele nos chama a responsabilidade de que nós que somos mais novos, de assumirmos um compromisso de que é possível sim, nós irmos além, nós esticarmos, nós fazemos muito mais. Então, eu, pegando o exemplo até do papai, também, não é, de meu irmão mais velho, Elian, que já estava no seminário, eu fui para o seminário com 16 para 17 anos. Eu precisei até de uma autorização especial, não podia, não é, mas foi feito um pedido, foi autorizado, e eu fui para o seminário e fiquei lá 4 anos, e de lá Deus já me levou para Portugal. Em Portugal, Deus me deu um peso para o trabalho com portugueses no estrangeiro. Portugal, para quem aí sabe um pouquinho de estatísticas, é 1,5% de evangélicos. Isso em Portugal mesmo. Quando você fala de portugueses no exterior, então existem lugares que não tem nenhum testemunho evangélico. Então ainda é um desafio, ainda é bastante desafiador. E Deus me deu o foco para a gente poder olhar para a necessidade dos portugueses, e por isso que eu estou atualmente vivendo em uma ilha que tem mais de 10% da população portuguesa. É uma ilha, como disse, britânica, ela não é muito grande, tem 106 mil habitantes, e temos lá cerca de 10 a 12 mil portugueses vivendo nessa ilha, e nós estamos lá, eu já estou lá há 11 anos, fomos para plantar a igreja, começar do zero, mas estamos envolvidos com a plantação de igreja pela Europa, abrimos, né, grupos pequenos, e de lá nós vamos fazendo, e de lá, nesse desafio missionário, né, da igreja em Portugal, nós iniciamos um processo missionário em África já há 21 anos, a Missão Mãos Estendidas, que começou de uma forma muito, muito simples, muito pequena, e até hoje nós temos por base trabalhar realmente na simplicidade, com um povo muito simples, muito pobre, mas Deus tem dado uma graça muito, muito linda, especial, num processo de plantação séria de igreja, não de agregar igrejas, como é muito comum em África, mas um processo sério de plantação de igreja, principalmente nas aldeias. E pela graça do Senhor, hoje nós já contamos com mais de 300 igrejas plantadas em África, em 4 nações. E eu quero honrar a vida do papai pelo estímulo e por tudo aquilo que ele é. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu queria que ele pudesse compartilhar o seu coração nessa manhã, chegando aos 70 anos e já à porta dos 50 anos de ministério, né? Já quase 53 entre seminário e a questão já no campo, né, pastoreando. Papai, como está o seu ânimo, como está seu coração, e como que está aí a sua visão para o futuro? Graça e paz, nobres colegas. Muito obrigado por estar participando com vocês, e temos a honra de poder estar juntos ao nosso moderador, o chefão aí, Mário, né? Que Deus o abençoe grandemente, e a todos os nobres colegas. Eu louvo a Deus, temos aqui a participação do pastor Elian, filho mais velho, o Eliabe é o segundo e o Elias é o terceiro. E também a participação do Júnior Genro, também que é pastor em Curitiba, que estão nesta hora da mentoria. Pastor Elias, respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu comecei muito cedo, minha experiência com Deus foi aos 15 anos, uma experiência para valer, e a partir daí eu já comecei a pregar
estava compartilhando com a minha neta esta semana passada que o primeiro texto que eu preguei em uma igreja lá no Paraná foi Hebreus 12, 1 a 3. Então, não me esqueço desse texto. E, a partir daí, eu comecei a realizar um trabalho junto com dos presbíteros da igreja, e aquele tempo era no cavalo, né? Então, íamos para a realização do trabalho nas fazendas, e Deus nos deu a graça de, logo em seguida, fomos chamados para o ministério. Começamos em 68, em Cianorte, e depois nosso primeiro campo foi em Perobal, também no Paraná. E eu dou graças a Deus. Eu sempre fui muito realizado na obra de Deus. Dizendo a todos os pastores, se há alguém que nunca pensou em desistir, sou eu. Quem sabe alguém diria assim, isso aí é uma fantasia do senhor que hoje não está à frente da igreja. Gente, lutas, dificuldades, problemas sempre existiram nas igrejas. Hoje está mais moderno, né? Qualquer coisa, o elemento funda uma nova comunidade, etc. e tal. Mas eu dou graças a Deus porque eu sempre firme na mesma denominação. Esse é um outro fator que eu pude ter uma experiência com Deus, convites para fundar ministério, para me associar com alguém. Eu tive isto em dezenas, mas eu dou graças a Deus porque eu sempre tive a minha visão, o reino, Cristo. Eu nunca defendi, preciso de uma denominação, mas nunca defendi uma placa de uma denominação. Eu sempre penso no reino. E Deus tem nos dado esta graça. Então, aos 70 anos, Deus tem me dado esta visão. Fazem 17 que estou só no trabalho missionário. E Deus me colocou nos lugares difíceis, para vocês terem uma ideia. Nas tribos indígenas, né? Nós trabalhamos com a tribo Terena, ali em Miranda, Mato Grosso do Sul. Inclusive, ajudamos a construir o primeiro seminário indígena dentro de uma etnia. Existem outros fora, mas dentro de uma etnia foi o primeiro seminário. Trabalhamos com a tribo Chavante, lá no Mato Grosso, e apoiamos também lá no Parque Nacional do Xingu. Então, nós temos assim, um trabalho com África, ajudando ao pastor Elias, dando um suporte. Eu já não sei mais quantas vezes eu fui até Moçambique, Malawi, já estive em Zimbábue. Então, já estivemos nesses trabalhos e estamos inseridos em apoiar o trabalho missionário. Então, pastor Elias, respondendo a sua pergunta, graças a Deus, me sinto alegre em poder fazer um pouquinho para o reino de Deus. Amém. Obrigado, paizão. Nós tivemos, né, já muitas situações ministeriais aí, familiares, né, que envolvem ministério, muitas entregas. Papai, como plantador de igreja e trabalhando em lugares pobres, também como, por exemplo, Paraguai, foram muitas entregas. Papai, eu queria que o senhor dissesse dessas entregas. O senhor tem arrependimento de ter feito algumas delas? O que o senhor pode falar para nós nesse sentido? Meus queridos irmãos, eu só louvo a Deus, porque Deus nunca me decepcionou. Ele tem estado comigo sempre. Os lugares difíceis, os desafios, isso nunca foram impedimentos. Eu agora, ao completar os 70 anos, eu recebi tantas mensagens, e dentre elas de alguém que foi pela primeira vez em um culto no Paraguai. E aquele homem participou do primeiro culto em que eu preguei lá no Paraguai. Hoje, ele é um grande pastor em Rondônia, e ele agradecendo a nossa família, e ele colocando palavras que
nós nem merecemos. Mas aí eu olho para trás e digo, tudo o que temos feito ainda é pouco. Porque fazemos dentro da nossa limitação. E, colegas, eu dou graças a Deus porque eu vejo a minha família toda comprometida, não só envolvida, mas comprometida. Como vocês viram, os filhos no ministério, os netos, já temos uma neta no seminário, e outros netos no ministério local da igreja, como levitas, alguém que está se dedicando ao reino. Então, isso para mim é o maior legado. Então, eu não me arrependo nem um pouquinho. E o que eu puder fazer ainda, eu estou à disposição a servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele tem me dado uma companheira idônea, que tem se dedicado tanto no reino de Deus, tem nos ajudado, é uma intercessora. Então, eu dou graças a Deus pela minha família. Minha esposa, missionária Ivone, ela tem se dedicado. E é interessante que eu a conheci no primeiro campo de trabalho meu, né, em 1971. E estamos aí dando glórias a Deus pelas conquistas, pela família. Nós tivemos a maior parte da família reunida aqui, conseguimos um local onde pudéssemos nos reunir para celebrarmos os 70 anos e faltaram pouquíssimos, só a neta no seminário e os familiares do pastor Elias, né? Família abençoada. Mas eu dou graças a Deus, então, pela unidade, pelo companheirismo. Não somos uma família perfeita, somos cheios de defeitos, mas nós temos um Deus perfeito que tem cuidado das nossas vidas. Amém. É isso aí. Bom, eu queria compartilhar algumas coisas assim que estão no meu coração, né, de uma forma muito simples, muito objetiva. Também, olhando para a vida do papai, eu vejo assim um princípio de fé muito muito grande, né, de uma abnegação realmente e uma vida assim dedicada ao Senhor, que tem estimulado, imagina, né, ver aí os frutos, né, nesses 70 anos. Nós não podemos, por exemplo, nem fazer uma festa, né? A gente com as restrições, enfim, nós tivemos um jantar apenas com aí a família mais próxima mesmo, mas assim, o nosso coração está em festa. Está em festa por ver que o ministério, eu estou, né, aqui com pessoas tão preciosas, algumas que eu já ouvi a história, né, fui tão estimulado pelos testemunhos de alguns caros nobres colegas que eu já pude ouvir aqui na mentoria, gente que está há tanto tempo aí, que está aí nessa mesma pegada, não é? Mas com certeza nós vivenciamos muitos desafios no nosso ministério, mas eu, do lado de alguém que para mim é um exemplo e acompanhando os passos, né? Não é alguém que eu vejo de púlpito, que eu vi de púlpito, eu via de púlpito, sim, mas alguém que eu via os passos, acompanhava os passos. Algo que eu posso dizer que vale a pena cumprir o propósito, cumprir o chamado, que vale a pena a gente se entregar ao projeto de Deus. Eu quero só trazer um texto para a gente não ficar apenas em testemunhos aqui pessoais, mas ir para um texto. Eu queria, aqui em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 até o 19, eu queria ler esse texto aqui com vocês, Hebreus 11, do 8 ao 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse texto, creio que abençoa tanto o nosso coração, e pensando a nós, a nível pastoral, eu tiro aqui algumas coisas que abençoam demais a minha vida e que me fazem a olhar com foco para coisas importantes que, como o exemplo de Abraão, podem nos nortear. A nós podemos continuar fazendo coisas que precisam ser feitas, a nós sermos intencionais em fazermos algumas questões, não é? E nós, pensando aqui, eu quero trazer como, eu estou abrindo o coração, aqui não não trago de forma alguma um estudo, alguma coisa assim, mas eu quero abrir o coração no sentido assim, como um filho de alguém que eu vi viver a vida, obedecendo ao chamado. Eu posso olhar para a vida do papai e ver assim uma vida que valeu a pena, não é? E que vale a pena. Valeu pela história dos 70 anos, não é? E uma vida que vale a pena. E tirando aqui na questão de Abraão, no versículo 8, algo que vemos aqui, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Eu queria pensar um pouquinho sobre essa questão de viver essa vida que vale a pena, viver esta vida ministerial que vale a pena, viver realmente cumprindo propósito, porque tem pessoas que estão desistidas, talvez porque elas não entenderam coisas simples demais, que precisam ser observadas, que a gente tira como exemplo, por exemplo, aqui no versículo 8, a gente vê aqui que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, eu creio que uma vida que vale a pena a nível ministerial é uma vida de obediência 100%, cumprindo o propósito, não olhando as circunstâncias, mas simplesmente, quando o Senhor nos chamar, obedecer. Eu, acompanhando a vida do papai, eu vejo esse exemplo de um homem que tem obedecido. Eu não estou... eu estou aqui tirando isso para algo que possa nos estimular. É esse o propósito. O papai é um homem muito humilde, na realidade, muito simples, que não precisa de ficarmos adulando ele. Não é esse o propósito aqui. Eu estou falando para líderes, mas o propósito é como um filho de um pastor. Poder ver que, como um filho de pastor, ver meu pai e dizer: papai tem vivido uma vida que vale a pena. Mas para que isso seja uma realidade, algumas coisas eu vejo que norteiam a vida dele. E uma das coisas que eu posso tirar como lição é essa mesma de Abraão, quando chamado, obedeceu. O papai foi também muito novo para o seminário, né, ainda com seus 17 anos, quando teve a experiência com o Senhor e o Senhor foi dando a ele palavras, e ao ponto dele poder ainda ter que vender os seus móveis, entregar todos os seus móveis, vender seu carro e ir para o Paraguai para ser um missionário e trabalhar na plantação de igrejas, caminhar distâncias que tinha que chegar a ser 40 quilômetros, né, de um ponto a outro, a pé, 40 quilômetros, caminhar, andar a pé, 40 quilômetros para visitar famílias e de um ponto a outro,
né? É evidente que fazia suas paradas, né, para já visitando outros, mas de um ponto a outro tinha que chegar a ter 40 quilômetros. Não era de cavalo, era a pé, enfim, a realidade. Mas eu posso olhar para a vida do papai e ver uma vida que valeu a pena e ser estimulado para viver essa vida que vale a pena. Então, uma vida que vale a pena é esta vida que, quando o Senhor nos chamar, nós possamos obedecer. Queridos, eu queria animar o seu coração nessa manhã, que a gente continue obedecendo. Porque o Senhor vai continuar sinalizando e nos levando a outros níveis. Eu creio que o Senhor quer nos levar a outros níveis. E nós estamos nesse tempo de pandemia, onde existem tantas situações novas. Nós estamos vivenciando coisas muito, muito novas nesse tempo. Não é? Coisas que a gente não sabe exatamente como será, como vai ser, mas nós temos que continuar cumprindo o chamado. Há um chamado de Deus para todos nós e eu entendo que precisamos ser esticados. Precisamos, esse é um tempo que a gente precisa ser esticado. Eu falava ao Mário no início, e é uma realidade, eu escuto o Mário e sou muito abençoado por esse ministério que ele tem com a igreja perseguida, não é? E eu às vezes fico envergonhado realmente quando escuto certas coisas, eu sou esticado realmente, isso é bom, isso é bom, isso na verdade é excelente, não é? Porque nós temos um Deus que quer, está nos convidando a coisas maiores, está nos convidando para a gente olhar para novas dimensões. Esse é o tempo de tantas oportunidades. Esse é um tempo de tantas e tantas oportunidades, mas a gente não pode ficar escolhendo o tipo de coisas que nós vamos obedecer. Então, eu queria animar o seu coração nessa manhã, para que você continue obedecendo ao chamado do Senhor. Quero louvar a Deus por pessoas que estão aqui nessa sala hoje, que estão vivenciando uma vida de entrega. Quero louvar a Deus por vocês que estão há mais tempo que a gente na caminhada, que estão obedecendo, que estão nos dando exemplo, assim como o papai, muitos de vocês aqui que estão nos dando exemplo, que têm aberto o caminho para nós, que já tem facilitado realmente o caminho. Muitos de vocês estão facilitando o caminho para nós. Então, eu louvo a Deus por vocês, mas de uma forma muito humilde. Eu queria estimular você nessa manhã a que você continue obedecendo. Quando o Senhor te sinalizar, simplesmente obedeça, cumpra o que o Senhor está falando. Não olhe para as dificuldades. Uma outra questão que eu quero ver aqui nesse texto convosco, no versículo seguinte, né? Verso 9 fala que pela fé peregrinou na promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Eu vejo aqui um exemplo de perseverança. Então, eu creio que uma vida que vale a pena é uma vida que tem que ser intencional, não apenas na obediência ao chamado, mas uma vida que tem que ser intencional também no processo da perseverança. A gente tem que ser intencional, a gente tem que decidir. A gente tem que decidir. Papai, ele compartilhou aqui conosco que ele nunca pensou em desistir do ministério. E eu confesso que eu já pensei em desistir às vezes, de regredir, às vezes, em questões de algumas coisas, mas não desistir do ministério. Eu passei momentos muito complicados já na minha caminhada. Eu cheguei muito novo no campo missionário. Com 20 anos eu já estava em Portugal. Fui para lá muito novo e eu tinha me feito curso de bacharel em teologia, não fiz nenhum curso, nenhuma especialização missiológica, nenhum preparo para missões transculturais. E eu confesso que o meu início foi muito complicado. E claro que, acima de tudo, pela minha inexperiência. Foi complicado demais. Eu sofri muitos ataques inclusive de morte, a nível espiritual. Foram ataques assim mesmo muito fortes. E o certo é que Deus levantou pessoas. Inclusive, Mário, deixa eu até dizer aqui, uma das pessoas que Deus usou para abençoar minha vida foi o Osmar Ludovico. Eu fiquei muito feliz de revê-lo aqui em uma das mentorias, porque o Osmar Ludovico, existe
um outro amigo nosso, pastor Fábio, que tem um ministério assim de ensino, um ministério assim de trabalho com missionários estrangeiros, enfim. E Mário e o Fábio Mota ele organizava vários eventos, pastor Fábio Mota, assim de reciclagem de missionários estrangeiros, enfim. Isso eu estou falando de 20 alguma coisa, mais de 20 anos atrás. E Fábio Mota, ele tinha isso, ele me convidou e eu fui já no meu primeiro ano, eu era solteiro ainda, em 98, se não estou enganado, em 98 já podia ir. E eu tive a bênção de ser ministrado pelo Osmar. E Osmar me ajudou muito, Mário. Me ajudou demais. Até hoje eu carrego daquele encontro de reciclagem de pastores missionários estrangeiros. Até hoje eu carrego lições que norteiam a minha vida, que Deus usou a vida do Osmar Ludovico para me colocar nos trilhos. Então, é muito importante nós recebermos essas pessoas que eles estão firmes na caminhada, eles são intencionais em gastarem a sua vida com Deus, independente dos resultados. Eu não estou falando aqui de resultado, eu estou falando de perseverança. Eu não estou falando aqui, e a gente que está no campo, não é? A gente sabe o que é. Às vezes eu viajo o dia inteiro para atender uma família. Às vezes eu saio de Jersey, tenho que ir até Londres, de Londres pegar um voo para ir até o Chipre, lá já pertinho de Israel, lá entre Israel e a Turquia, para atender uma família às vezes. E essa é a minha vida. Essa é a minha vida de entrega, mas por quê? Porque pessoas se decidiram para o Senhor e agora a gente precisa discipulá-las, a gente precisa estar ajudando essas pessoas. Não é? Então, eu creio que nós necessitamos de sermos intencionais no entendimento. Eu preciso peregrinar e pronto, ou seja, eu tenho que perseverar na caminhada. Então, uma vida que vale a pena é uma vida de intencionalidade, simplesmente entender, eu vou continuar amando a Cristo, eu vou continuar amando a igreja, eu vou continuar obedecendo ao chamado, custe o que custar, eu vou continuar cumprindo o propósito. Então, eu quero animar a sua vida, a que você esteja aí firme na caminhada, independente dos resultados, a que você esteja firme, a que você não desista. Deus vai levantar pessoas como o Mário para nos abençoar com uma mentoria como essa, que tem trazido a nós assim ferramentas incríveis, que tem nos trazido ao trilho em muitas coisas. Deus vai levantar pessoas como Fábio Mota, que pôde cuidar de pastores e missionários em Portugal, pastores novos como eu, que precisavam de pais espirituais, que precisavam de gente que com experiência na peregrinação, na caminhada, pôde nortear. E eu trago coisas no meu coração de gratidão pela vida do Fábio Mota, pela vida do Osmar Ludovico, porque mudaram a minha vida. Aliás, eu quero até poder, em breve, estar com o Osmar e poder dizer para ele da importância que ele não foi, ele é na minha vida. Porque Deus usou a minha vida, a vida dele, para que eu não desistisse do chamado. Não é? Eu não desistiria do chamado a nível ministerial, mas talvez eu seria mais um missionário frustrado. Talvez eu seria mais alguém frustrado, mas com a experiência de pessoas que encontram na espiritualidade realmente, no relacionamento, o seu guião, não é? Perseverar na caminhada no sentido de se relacionar com o Abba, não é? De, independente dos resultados, continuar firme. Então, eu quero estimular você, uma vida que vale a pena. É uma vida que não se norteia por resultados, na realidade, mas se norteia por um relacionamento saudável, de obediência ao chamado, de simplesmente, se o Senhor falou, como Abraão aqui, pede para Abraão, para que ele saia do lugar onde ele estava e fosse para um lugar que ele nem sabia para onde iria. Mas a gente vê aqui que ele, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. E eu quero estimular você a que você continue perseverando nesse cumprimento do propósito, no cumprimento do chamado. Não importa, não fique agarrado aos resultados. Claro que os resultados nos abençoam e eles são importantes, mas não exatamente, nós não fomos chamados exatamente para medir, ficarmos medindo aí a questão de resultados. Nós somos chamados à obediência. E os resultados, eu creio que são consequências, serão consequência. E os resultados a gente não sabe exatamente quando que eles acontecerão, não é? Eu tenho tido essa experiência. Eu tenho tido essa experiência de trabalhar com a comunidade portuguesa
um povo que eu amo demais, que eu inclusive me tornei português também por me identificar com eles. E inclusive sou casado com uma portuguesa também. Eu amo esse povo e na Europa Deus me deu um chamado para trabalhar com eles, ganhar esse povo. Mas eu sei que, por exemplo, eu preciso ter muita paciência. Eu preciso abrir mão de muita coisa. Eu tenho que simplesmente continuar perseverando. E às vezes os resultados eles são muito demorados. Quando eu estou falando muito, eu estou falando muito mesmo. Só que é tão especial quando eu vejo um português se rendendo a Cristo. Quando eu vejo alguém, como pessoas lá no Chipre, se rendendo a Cristo, lugares tão complicados. Assim, não é a nível de nós sairmos e chegarmos, enfim, mas a gente vê gente que está lá servindo ao Senhor, e que está cumprindo propósito, está tentando fazer discípulos, estão fazendo discípulos, e mesmo que sejam poucos, às vezes, os resultados. Então, eu quero estimular você a que você continue perseverando na sua caminhada ministerial. Então, uma vida que vale a pena, eu penso que ela precisa ser norteada pela obediência ao chamado, pela intencionalidade em continuar na caminhada, não desistir, não se importando com os resultados, mas continuar a fazer realmente o que Deus está pedindo para fazer. E para finalizar aqui, eu queria pensar ainda convosco algo que, sabe, às vezes Deus pede que a gente faça um pouquinho mais. E eu sei que às vezes a gente pode dizer assim, eu já fiz tanto. Eu lembro um momento da minha vida que eu realmente achava que eu estava fazendo bastante. E eu tive amigos de ministério que falaram para mim, Elias, você não pode fazer assim, você não pode ser um pastor local, você não pode ser o líder de uma instituição missionária, e você não pode dar apoio para esses grupos pequenos, você não pode. Aí, de repente, Deus me levou para um outro grupo pequeno na Europa, um outro lugar. E realmente, naquele momento, eu lembro que meu pastor, eu sou ligado à Igreja Presbiteriana Renovada em Portugal, e meu pastor, que hoje já está com o Senhor, alguém que eu respeito muito também, pastor Leopoldo Mota, que fundou a igreja lá há quase 40 anos atrás, e um homem de Deus também. E pastor Leopoldo, eu já estava em Jersey, e ele me pede, Elias, tem um povo lá na Suíça, e eu precisava que você apoiasse eles. E eu realmente cheguei para ele e falei, pastor, eu não tenho como, eu não posso. Mas, claro, ele é meu pastor, e eu tive que eu falei, eu não posso, eu não tenho como, mas eu fui orar, e Mário, a palavra que Deus me falou foi muito clara, Elias, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, eu entendi que eu não posso fazer escolhas no sentido daquilo que Deus quer. Eu tenho que simplesmente fazer. E eu quero finalizar exatamente pensando que quando Deus nos pedir, nós temos que fazer. Eu pensei no primeiro princípio sobre a questão da obediência ao chamado, mas às vezes Deus está querendo que a gente obedeça um pouquinho mais, e como eu tenho falado aqui, que a gente estique. E a gente vê aqui no versículo 17 a 19, quando Deus pede o que acontece quando Deus pede a Abraão, a Isaac. Então, a gente é levado aqui a ver que às vezes Deus pede para nós coisas que nos custam. E aqui nós vemos, portanto, nesse texto, e eu quero ler aqui com vocês, versos 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Uau! Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E eu quero estimular, nobres colegas, vocês a continuarem, a continuarem realmente fazendo o que Deus está pedindo de vocês para fazer. Às vezes nós somos seletivos quando nós não podemos ser seletivos. Às vezes queremos selecionar coisas quando não podemos. E aqui nós vemos exatamente o Senhor, não é, pedindo aqui, portanto, para Abraão oferecer algo que lhe custava muito. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. E através disso eu quero pensar com vocês da necessidade que temos de continuar
obedecendo quando Deus nos pedir, que a gente se ofereça, como aconteceu comigo quando, no momento que realmente eu falei ao meu pastor, eu não posso mais, eu não posso. Mas Deus falou o contrário para mim. Ele disse para mim, a minha graça te basta. E eu olho para trás hoje e eu louvo a Deus por ter, então, depois retornado ao meu pastor e falado, realmente, pastor, eu estava com tanta coisa, mas eu vou fazer e eu vou atender esse pessoal na Suíça. E eu olho para trás e vejo que aquilo lá fez com que eu pudesse tomar algumas atitudes. Aquela palavra fez com que, quando Deus me fala alguma coisa, eu não olho se eu estou com muitas coisas para fazer. Eu não olho se eu já estou sobrecarregado. E é claro que às vezes nós precisamos aliviar aí, não é tantas coisas, mas eu entendo que eu preciso continuar fazendo o que Deus está me pedindo para fazer. Então eu creio que uma vida que vale a pena é uma vida que a gente está vivendo em obediência e oferecendo ao Senhor o que Ele está querendo. Então eu quero estimular meus nobres colegas, vocês aí, aqui a gente continue juntos nessa pegada. Aqui a gente não desista. Aqui a gente venha realmente viver uma vida que vale a pena. E essa vida que vale a pena é essa vida pela fé. É essa vida onde nós vamos nos esticar tantas e tantas vezes. E a nível ministerial, nós seremos levados a tomar tantas decisões difíceis. Mas eu deixo esses pensamentos com vocês. Não é uma vida que vale a pena. É uma vida de obediência. Então, quando Deus te chamar, obedeça. Uma vida que vale a pena é uma vida que obedece ao chamado. É uma vida de obediência, uma obediência àquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Então, se Deus está falando para sair e para ir para um lugar que você não sabe, faça isso que Deus está falando. Faça. Vai valer a pena. Se a caminhada está difícil, eu queria dizer para você, uma vida que vale a pena é uma vida de perseverança na caminhada, quando nós somos intencionais em perseverar na caminhada, em não parar e não desistir. Eu creio que uma vida que vale a pena, uma vida com significado, uma vida com sentido, é uma vida que, quando Deus nos pede, nós oferecemos. E com certeza Deus vai continuar nos pedindo coisas. Com certeza, a nível ministerial, não é? E nesse tempo de pandemia, com certeza Deus vai continuar nos pedindo. Então, eu deixo esse terceiro pensamento aí. Olha, quando Deus te pedir, ofereça. Assim como ele pediu Isaac. E é claro que, como a gente sabe muito bem, eu não preciso ter delongas aqui, não foi necessário que Isaac fosse sacrificado. Deus estava colocando ele à prova, como Deus vai nos colocar bastante à prova também. E em nosso ministério, com certeza, tantas coisas que Deus vai fazer, não porque Ele quer nos tirar, mas Ele quer nos acrescentar. E com certeza aquilo fez com que houvesse esse acréscimo na vida de Abraão, como a gente pode ver aqui, a palavra falando, não é, que em Isaac será chamado tuas descendências, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E eu creio que quando Deus nos pede, que Ele está querendo nos mostrar o poder dele. Ele está querendo dizer que é Ele em nós, é Ele em nós. Então, nobres colegas, eu deixo aqui esses pensamentos, que a gente possa continuar vivendo uma vida que vale a pena. Louva a Deus, papai, pela sua vida e olhar para o Senhor e ver uma vida que tem valido a pena. Louva a Deus por estar aqui com irmãos meus aqui. Minha maninha Ellen também está com a gente aqui. E ela também está no ministério, juntamente com o Wilson Júnior, meu cunhado, que está aqui também. E sabe, a viver uma vida que vale a pena, não necessariamente é uma vida de facilidades. Minha vida, eu confesso que tem sido uma vida de muitas entregas, não tem sido fácil, mas tem valido a pena. A vida do papai não foi fácil, não é fácil, uma vida de muitos desafios. Tem valido a pena, papai? Graças a Deus. Então, queridos amigos, eu deixo esses pensamentos. Quando Deus te chamar, obedeça. Continue sendo obediente ao chamado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Continue perseverando na caminhada cristã, na jornada ministerial. Continue perseverando. Nós somos chamados para perseverar. Fomos chamados para ser intencionais na caminhada, não desistir nunca, não parar jamais, até que Cristo volte, continuar cumprindo o propósito.
E mesmo que a gente já tenha feito tanta coisa, entregue tanta coisa, mas Deus vai continuar nos pedindo coisas. Então, quando Deus te pedir, faça o que Ele está falando. Ofereça o que Ele está te pedindo. Obedeça àquilo que Deus está falando para você oferecer. Faça isso e com certeza vai valer a pena. Posso orar, Mário? Posso... Por favor. Eu queria orar convosco, eu creio que é tão especial a gente participar desse momento. Paizinho querido, eu quero te agradecer por poder estar aqui com pessoas, Senhor, de diferentes partes do mundo, Pai, que estão vivendo uma vida que vale a pena. Pai, obrigado por estar aqui com pessoas intencionais. Muito obrigado. Pessoas que, como Abraão, obedeceram ao chamado. Pessoas que, como Abraão, peregrinaram na terra da promessa. Pessoas que estão aí na jornada da fé, na caminhada da fé, intencionalmente, indiferentes dos resultados, mas estão caminhando, estão indo em frente. Pai, eu quero orar também pedindo, nessa manhã, que o Senhor nos dê obediência aos pedidos que o Senhor vai nos fazer, que o Senhor vai continuar fazendo para nós. Momentos que talvez nosso coração possa estar até mesmo em luta, momentos que talvez a gente possa estar sentindo fardo, pesado, mas o Senhor vai pedir para a gente esticar um pouquinho mais. Eu oro para que a gente tenha a sensibilidade para ouvir o teu coração, para não sermos seletivos em que obedecermos, mas a gente simplesmente obedecer ao que o Senhor nos pedir e oferecer realmente o que o Senhor estiver nos pedindo para oferecer. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a nós termos a intencionalidade, ó Deus, na entrega do tempo, na entrega realmente do propósito de servir ao Senhor com um coração disponível, com um coração entendendo que somos teus, que realmente nós possamos nos dedicar àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu oro por um renovo ministerial para cada um de nós, um renovo na expectativa, um renovo, Senhor, no vigor. Sim, Senhor, eu oro para que a gente não olhe as circunstâncias difíceis e complicadas, mas a gente veja o Senhor que é poderoso. O Senhor que é poderoso para que no momento H, na hora que nós mais precisamos, o Senhor faça o milagre acontecer. Então, que os nossos olhos estejam postos no Senhor e que a gente continue com muita intencionalidade, com força, assim, com vigor, cumprindo o propósito, sabendo que, ó Deus, papai, o Senhor vai nos dar o que precisamos. A tua graça sempre ela nos será suficiente. Então, eu oro, Pai, para que essa graça nos envolva e que o Senhor continue nos ajudando, Pai, a cumprirmos o propósito, cumprirmos o chamado, vivemos uma vida que vale a pena. Obrigado pela vida do Mário, obrigado pelos meus colegas que aqui estão, Pai. Obrigado pela vida do papai, Pai, que é um exemplo realmente para mim, para nós, para a família. E eu quero te agradecer por pessoas que têm sido intencionais na obediência ao chamado, em continuar perseverando na caminhada e continuar oferecendo o que o Senhor tem pedido. Muito obrigado. Eu te louvo, te agradeço e peço a tua bênção sobre cada um de nós, o teu renovo, a tua unção venha sobre nós e envolva-nos com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Elias, pastor Elias. Puxa vida, eu tô radiante aqui por alguns motivos, né? A sua ideia hoje de manhã de compartilhar conosco o pastor Dario, né? Nos dar esse presente aí. Isso foi, pastor Dario, só um testemunho rápido. Eu sou garoto ainda nesse projeto de vida, né? Mas eu estava no seminário, me formei em 98, e um dos livros que eu li que mais me influenciou e que até hoje me influencia, eu tenho ainda todo cinza, né? Todo velho, todo já embolorado um pouquinho. Até recomendo para os irmãos se encontrarem. Eu não sei, o nome do autor é John Drescher, faleceu até recentemente, e o nome do livro é Se Meu Ministério Começasse de Novo. E esse livro, basicamente, é o relato de um pastor
Se alguém pegou aí, puder escrever do lado, é John Drescher, Drescher, né? Se É a meu editora Candeia, Mário. Editora Candeia, Era esqueci. Candeia, hoje é a Ragnus. Mas tem ainda? É publicado ainda ou provavelmente não, né, Eliel? Pode se encontrar Dá para alguns achar ainda. Tem uma online? série de livros deles fantásticos. Online você vai encontrar. Escreve para mim do lado aí, faz favor, Eliel, então, o nome Sim, dele do livro, porque ok. esse livro, basicamente, Pastor Dario, ele é o relato de um pastor já de idade, né, vitoriosa, não vou usar avançada, mas vitoriosa como a sua, dizendo assim, ó, se meu ministério começasse de novo, eu faria isso aqui diferente. Né? Então, mas não são erros. São, por exemplo, ele diz assim, se o meu ministério começasse de novo, eu percebo agora que eu fui muito tímidozinho, eu teria arriscado muito mais. Nós não temos nada a perder quando o assunto é a glória de Deus. Né? Então, é sensacional. Então, a sua participação aqui, que foi basicamente isso, né? Que, em outras palavras, foi isso que o Elias lhe induziu a fazer aqui. Então, para mim, é preciosíssimo, sem comparação, eu quero agradecer. Agora, no início, nós honramos o pastor Dario, mas eu quero honrar você, Elias, porque quando eu vejo... eu sou missionário, também só sei fazer isso, né? Só presto para esse barato aí. E os irmãos aqui, alguns me conhecem bem, e quando eu vejo missionários como você, que são a nata do ministério, eu estou falando de coração, né? Tira aquele estigma de que o missionário é aquele cara que não deu certo para ser pastor local e ele foi para os rincões aí, porque não. Ouvindo você falar com a tua simplicidade, com a tua lucidez, com o teu preparo, você poderia ser pastor de qualquer igreja em qualquer lugar do Brasil, sem falar que poderia ter tido outra carreira vitoriosa em qualquer outro ramo, mas você optou por dar o melhor para missões. Então, Deus continua sendo fiel em levantar o que há de melhor para o campo missionário. A gente não é a rapa do tacho, a gente não é o resto, não. Nós, missionários, eu estou falando isso com um santo orgulho de ver um irmão que está na mesma praia que eu, mas você hoje está na linha de frente. Eu trabalho na retaguarda de missões. Eu sou preguiçoso comparado a vocês que estão apanhando lá na frente lá. Então, eu fico muito contente mesmo de ver como Deus honra o compromisso que ele tem com missões ao levantar homens como você. Tá, Elias? Eu fico honrado, fascinado. Elias, escreve, até melhor, diz para a gente o site da sua missão. Irmãos, toda hora alguém me pergunta, eu conheço o Ministério do Pastor Elias, eu estou convidando ele aqui porque nós temos muitos amigos em comum, não só o Osmar, nós conhecemos o projeto dele. Olha lá, mmeafrica.org, é isso que eu queria saber. Então, os irmãos que querem, pastores de igreja do Brasil, que querem contribuir com a missão séria que está acontecendo de forma transparente e que, de fato, faz jus vocacional. Nós vimos aqui um irmão que está abrindo mão para pregar num contexto europeu difícil. Não é um contexto que ele vai ver 300 pessoas vindo na frente em cada apelo, não. É um contexto que ele, quando vê um por ano, levanta a mão para o alto e pouca gente entende esse tipo de relatório. Tá? Então, eu quero te encorajar a você contribuir com esse ministério, um ministério resiliente, é um ministério de continuidade, não é molecagem, não é negócio para encher agora rapidinho, não. Isso é coisa de décadas investidas e eu quero, se a minha palavra valer alguma coisa para missões no Brasil, eu gostaria de pedir a você para pelo menos olhar o site e levar a sua igreja a orar, você que é pastor, pelo ministério Mãos Estendidas, ok? Então, é o meu apelo aqui. Irmãos, muito feliz, tá? Muito feliz
quando fala da obediência, pastor Elias, esse grupo de mentoria tem sido para mim, porque eu hoje estou vivendo a fase de verdade mais trabalhosa possível do meu ministério, com essa nova organização que eu sirvo, americana, né, a Voz dos Mártires, a organização, de fato, com outro sistema de trabalho. Então, eu tenho trabalhado coisa aí de 14 horas ao dia, no mínimo, e reuniões de madrugada por causa de fuso horário com o Oriente Médio, tudo que você conhece, né? E eu não seria o líder ideal para um grupo desse aqui, de vez em quando o Eliel me dá uma ajuda. Rapaz, manda o link aí que amanhã tem reunião. Então, o Osias, eu estou pela graça, mas eu estou na obediência porque eu sei que tem mudado a vida de pastores e líderes nossos aqui no Brasil e fora do Brasil. E eu quero continuar. Semana que vem, meu amigo pessoal, Telmo Martinello, está fazendo ministério em Criciúma, Santa Catarina. Avassalador, negócio lindo que o Espírito Santo está fazendo. A igreja que deve ter 4 anos de existência, 5.000 pessoas pregando a Bíblia, né? Então, essa frase final é extremamente necessária nos tempos de hoje, né? O crescimento não é a qualquer custo, pregando a Escritura. Eu quero que você ouça a história do Telmo semana que vem. Na outra terça-feira, Pedro do Borel, maluco de pedra, apaixonado por missões. Nós temos aí, Deus tem falado com a gente, tá? São oportunidades que a gente tem que levantar mesmo a mão para cima e agradecer o Senhor porque Ele tem nos dado, tá bom? Vou orar para concluir, para honrar o nosso horário. Daqui a pouco eu mando o link da gravação, tá no ar, tá? Pastor Elias, pastor Dario, toda a família Caetano que eu vi representada hoje aí, meu abraço e um grande santo orgulho aí por nós caminharmos juntos. Eu vou orar e concluir. Obrigado aos irmãos aí que responderam sobre o livro. E parece até que acharam, Eliel, parece que acharam esse livro no PDF aí disponível? Acharam? Tem ele em PDF, a versão antiga, que foi publicada pela Cristã Unida, mas hoje a editora do Walter, que está lá em Curitiba, da Esperança, eles têm o devocional desse livro. Tá. Muito bom. Custa R$29. Vou fazer um outro irmão aqui me mandou o PDF, o pastor Rafael Fortunato mandou o PDF, eu vou mandar para os irmãos daqui a pouco. Esse PDF disponível do livro que eu falei, que é de fato a versão antiga, mas vou pegar o link com o Eliel, que se você quiser fazer o devocionário, aí você adquire no link aí proposto. Vou mandar tudo na mesma mensagem, tá bom? Eu já coloquei no grupo a informação que a editora Esperança está vendendo esse livro, entendeu? O tá devocional. Bom. Então está no grupo aí, está no grupo. Eu vou mandar o PDF para a turma. Deus abençoe a todos. Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado por mais esse encontro. Nós queremos abençoar a vida, Deus, do pastor Dario, seu ministério tão longínquo, tão encorajador, tão que tanto nos alegra, Pai, nos inspira. Eu peço ao Senhor que fortaleça seu corpo físico, fortaleça a sua família, fortaleça seu espírito sobre todas as coisas, que ele continue sendo esse alicerce de inspiração para tantas vocações como a minha. Senhor, abençoa o ministério do pastor Elias, toda a sua família também distante, abençoa essa viagem dele, seu retorno em meio à pandemia, em meio a todos esses transtornos de viagem, abençoa toda a sua extensão familiar, os pastores aqui presentes da família Caetano, abençoa cada um de nós, Senhor, nessa semana, seja uma semana da tua revelação de amor especial sobre as nossas vidas. Glória ao teu nome, por isso que ouvimos aqui. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos juntos. Saúdem-se aí. E daqui a pouco eu mando grande abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira. São Eliel. Deus abençoe a sua família, pastor Fernando. Abração, Mário. Obrigado, gente. São Eliel. Te abençoando, Mário. Guardando. Pastor Fernando. Pastor Paulo.